Uma bomba acaba de estourar nos bastidores do futebol. Dois nomes de alto nível, que ninguém imaginava juntos, agora vão atuar lado a lado. A confirmação saiu há poucos minutos e promete mudar os rumos da temporada. Fica comigo, porque você não vai acreditar quem são. Se você é apaixonado pelo Cruzeiro, um verdadeiro celeste de coração, então já chega deixando aquele like e se inscrevendo agora mesmo aqui no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Não esquece de ativar as notificações, porque o que eu vou te contar hoje promete te deixar de cabelo em pé. Segura aí, porque vem bomba, e das grandes. Mas fica até o final, porque a revelação principal dessa história só chega depois de um caminho que vai te deixar arrepiado. Não dá pra sair no meio, ou você vai perder o que pode ser a maior virada de chave da temporada. Tô falando de coisa séria, de coisa pesada, coisa que pode mexer com os bastidores da Toca da Raposa e que já está dando que falar nos corredores do futebol brasileiro. Nos últimos dias, um turbilhão de notícias tomou conta do cenário esportivo. E no meio desse redemoinho, duas figuras muito conhecidas da torcida celeste foram colocadas lado a lado em uma comparação que, no mínimo, deixou a galera intrigada, empolgada e, por que não, esperançosa. Dois nomes com passagens e histórias muito marcantes com o Cruzeiro. Um ainda está entre nós, brilhando com a camisa azul. O outro, bem, esse aí deixou saudades. Mas agora, de forma surpreendente, os caminhos dos dois parecem se cruzar de novo. E olha, meus amigos, não é à toa. Você que acompanha de perto o futebol brasileiro já deve ter percebido que tem uma dupla chamando a atenção nas estatísticas da Série A. E não estamos falando de Hulk e Paulinho, do Atlético, nem de Cano e Arias, do Fluminense. A parada é a seguinte: Caio Jorge e Arrascaeta, sim, eles mesmos, estão liderando um ranking que não apenas impressiona, mas também levanta muitas suspeitas sobre o que pode estar por vir. Os dados vieram direto do perfil DataFoot, publicado na plataforma X, o antigo Twitter. Segundo eles, esses dois jogadores são simplesmente os únicos da atual série A que tem mais de 400 minutos jogados e mantém uma média superior a um gol ou assistência a cada 90 minutos. Repito, um gol ou assistência a cada 90 minutos. Isso é absurdo. É coisa de jogador em fase de craque, de protagonista, de estrela do Brasileirão. E não é exagero, é número. É estatística. O meia uruguaio Georgian de Arrascaeta, hoje brilhando no Flamengo, tem uma média de 1,59 participações em gol por jogo. Isso quer dizer que ele, basicamente, participa de 1,5 gols em cada partida que joga. Já Caio Jorge, nosso camisa 19, não fica muito atrás. 1,01 participações por jogo. Isso coloca como terceiro maior artilheiro do campeonato, com 6 gols, colado no argentino Pablo Vegetti, do Vasco, e no próprio Arrascaeta, que lidera isolado com 8 tentos marcados. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Porque esses números não são só bonitos de ver. Eles carregam um peso simbólico e estratégico enorme. Eles mostram que, mesmo jogando em clubes diferentes, Caio Jorge e Arrascaeta estão em sintonia. Estão produzindo no mesmo ritmo. Estão com impacto semelhante. Mas por que isso importa? Aí que entra o detalhe curioso. O torcedor do Cruzeiro não esquece o que Arrascaeta representou para o clube. Foram anos de magia, de golaços, de decisões vencidas com a camisa azul. Ele saiu, sim, mas deixou uma marca eterna. E o que você diria se eu te contasse que há burburinhos, rumores intensos, que estão circulando nos bastidores e que envolvem uma possível reaproximação entre Arrascaeta e o Cruzeiro? Calma. Não estou dizendo que ele vai voltar amanhã. Mas fontes ligadas à diretoria, consultadas por jornalistas independentes e perfis especializados, revelaram que há um interesse real, ainda que embrionário, em estudar a possibilidade de trazer de volta o camisa 10 uruguaio. A questão é complexa. Envolve cifras altíssimas e disputas com o próprio Flamengo, que tem vínculo com o atleta. Mas o que está em jogo não é só uma transferência. É um projeto. E sabe o que é mais curioso? Essa reaproximação passa justamente por Caio Jorge. Os dois não jogam juntos, mas têm trocado mensagens, segundo fontes ligadas ao entorno do atacante do Cruzeiro. Existe uma admiração mútua, um respeito técnico. E sabe aquele papo que começa despretensioso no WhatsApp? Pois é, às vezes, pode virar plano de futuro. Imagina só, Arrascaeta articulando o meio, distribuindo bolas, e Caio Jorge finalizando lá na frente. É a química perfeita. E esse tipo de especulação não é rara no futebol.
principalmente quando os protagonistas estão em alta. Aliás, Caio Jorge vive, talvez, sua melhor fase no futebol brasileiro. Ele voltou da Europa com o status de promessa internacional, mas foi no Cruzeiro que encontrou regularidade. O técnico Leonardo Jardim, em entrevista recente ao Globo Esporte, rasgou elogios ao camisa 19. Disse que é um atacante moderno, que entende o jogo, se posiciona bem e ainda tem faro de gol. Um jogador que pode evoluir muito e, segundo palavras do próprio treinador, ainda vai surpreender muita gente no segundo turno. E aqui vai mais uma pulga atrás da orelha. Vocês sabiam que o staff de Arrascaeta está monitorando os jogos do Cruzeiro com mais frequência? Isso não é teoria da conspiração. É um fato confirmado por perfis de análise de desempenho que notaram a presença de representantes do jogador em pelo menos 2 jogos recentes do time celeste. Isso pode significar muita coisa. Pode significar nada. Mas não é o tipo de coincidência que se ignora. Outra coisa que não dá para deixar passar. O Flamengo, mesmo na liderança do Brasileirão, vive dias turbulentos fora das 4 linhas. A relação entre elenco e diretoria está longe de ser a ideal, com ruídos internos que têm chamado a atenção nos bastidores. Em um clube desse tamanho, qualquer descompasso pesa. E, como já vimos tantas vezes, abre espaço para movimentações inesperadas no mercado. Enquanto isso, o Cruzeiro segue em outra direção. Com a SAF bem estruturada, contas em dia e uma gestão focada em planejamento de longo prazo, o clube vive seu momento mais estável em anos. A diretoria já sinalizou com todas as letras: 2025 será o ano da virada, da consolidação como protagonista no cenário nacional. E isso passa, inevitavelmente, por reforços de peso e nomes que possam mudar o patamar do elenco. E aí entra a grande pergunta. Será que um jogador do nível de Arrascaeta, ídolo celeste e em um possível ponto de virada na carreira, não seria exatamente o tipo de contratação que encaixa nesse projeto? Com um ambiente instável no Flamengo e uma proposta ambiciosa do Cruzeiro no horizonte, essa possibilidade, que parecia distante, agora começa a ganhar contornos mais realistas. E a torcida já começa a sonhar. Aliás, falando em plano, dizem que um grande patrocinador celeste está disposto a bancar parte de uma contratação bombástica para a próxima janela. Os indícios estão todos aí. As peças estão no tabuleiro. Falta saber se o jogo vai se concretizar. Mas que há conversas. Que há admiração mútua. E que a torcida ficaria completamente maluca com esse retorno. Disso não há dúvida. Então, meu amigo cruzeirense, minha amiga cruzeirense, a pergunta que fica é: você está preparado para essa possível revolução no elenco estrelado? Você acredita que Caio Jorge e Arrascaeta juntos podem mudar a história do Cruzeiro nos próximos meses? Deixe sua opinião nos comentários porque a sua voz é essencial aqui no nosso canal. E claro, antes de sair, já se inscreve aqui no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ativa as notificações para não perder nada, porque se essa bomba explodir mesmo, você vai querer saber em primeira mão. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa possível dupla dos sonhos e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que ama o Cruzeiro. Vamos espalhar essa ideia, porque o céu pode ser o limite quando se trata de Cruzeiro. Nos vemos no próximo vídeo, com mais notícias, análises, quem sabe, a confirmação de uma das maiores histórias recentes do futebol brasileiro. Até lá, torcida celeste!